Isso é um pensamento do mundo. Um pensamento que você só deve agradecer quando você ganha alguma coisa. Mas se nós pararmos e pensarmos, nós como cristão, se Cristo é tudo, se Cristo é em todos, se tudo começou nele, se tudo vai terminar nele, então o que eu preciso, o que você precisa, já ganhamos. E o que nós devemos fazer? Simplesmente, ainda não vemos, porque ainda entra aquela parte da fé. Fé é o quê? Até vou explicar sobre isso, que muita gente olha, lê, entendemos errado. A fé é o quê? É o firme? Aí quando você fala desse versículo, o que você pensa assim? Que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, daquilo que eu espero, um carro novo, algo bom, um emprego bom, um salário bom. Mas a Bíblia não está dizendo em Hebreus essa parte que é isso que ela está nos ensinando. Que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. E se eu ficar firme, eu vou conquistar. Em Hebreus não está dizendo isso. Em Hebreus estava falando, porque sabe o que é engraçado? Que nós só lemos a frase até onde nos interessa. A gente não continua o versículo para frente, entendendo o porquê que essa palavra foi escrita. Que a fé é o firme fundamento para aquilo que a gente não vê, mas é que a gente espera, e vai acontecer. Quando foi escrito isso, amados, foi escrito lá no tempo de Moisés, para aquele tempo, por quê? Já eu entendo para você. Essa fé não é para nós conquistarmos coisas. Essa fé foi escrita para Abraão, para José, para Sadraque, Mesaque, Abednego. Sabe por quê? Porque naquele tempo eles só ouviam falar que o Filho de Deus iria vir. E que existia uma palavra, existia uma lei, existia uma regra para se cumprir. Mesmo eles não sabendo, mesmo eles não vendo, mas eles tinham que ter uma fé dentro deles para aquilo que eles estavam esperando, que era Cristo, não coisas. Então a fé que eles tinham que ter teria que ser muito mais forte para esperar aquilo que eles não viam, mas eles tinham fé que ia acontecer, que era o quê? A vinda do Filho de Deus. Para que servia essa palavra? Para que quando Moisés, nos seus tempos de guerra, quando Josué, sei lá, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, nos momentos mais difíceis na vida dele, eles pararam e pensaram, não, mas a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, que é Cristo. Mas se eu agora, hoje, render a Nabucodonosor, eu vou atrapalhar tudo aquilo que Cristo está para vir fazer. Então eu não estou vendo Cristo, mas eu sei que Ele vai vir. E a minha fé hoje eu não vou abandonar, porque eu sei nem que eu morra. Aí chega Nabucodonosor, se você não se prostrar diante de mim e não adorar, eu vou matar vocês. Que mate. Então fala para esse Deus aí que vocês tanto crê, te salvar. Se salvar ou não salvar, o importante é que eu creio que Ele é Deus. Então eles teriam que ter essa fé tão firmada, tão fundamentada, para esperar Cristo vir, para que hoje eu e você estamos sentados nessa cadeira, porque hoje nós temos uma palavra revelada que é Cristo. Antes eles não tinham. Antes eles tinham que ter essa fé, antes eles andavam vamos dizer assim, por sombras, antes eles caminhavam por isso que tinha o tempo da arca. Eles tinham que olhar a arca, imaginava a Deus e adorava Ele, fazia toda aquela adoração ao Senhor através de uma arca, através dos 4 seres viventes, que é o leão, o touro e assim por diante. Então eles viviam de uma sombra. Então o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então eles teriam que ter essa fé para ficar firme, para que quando viessem as lutas do dia a dia, naquele tempo, eles não abandonassem o propósito de Jesus. E quando nós olhamos ali, entendemos, não, mas a fé é o firme fundamento para aquilo que eu não vejo, mas eu espero, que eu sei que vai acontecer. Amados, o que eu tenho, o que você precisa, o que nós precisamos, Jesus já conquistou tudo na cruz. Já está tudo consumado. Aí você pergunta, mas o que eu preciso fazer então? Posso viver de qualquer forma? Não, existe um padrão. Paulo estava assim, eu rogo, por favor, pelas misericórdias de Deus, que ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, não transforme-se pela renovação da sua mente, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando ele fala assim sobre a renovação de mente, nós falamos um pouco para trás ali, que fala assim, a mente de Cristo. Qual que é a mente de Cristo, amado? Como assim ter uma mente de Cristo? Ó, ter a mente de Cristo é sacrificar nossa mente aos padrões desse mundo. Entendeu ou não? Ter a mente de Cristo é sacrificar os padrões deste mundo. Qual que é os padrões desse mundo para a família? Que não tem mais jeito. Mas em Cristo tem jeito. Qual que é o padrão deste mundo? Para aquelas pessoas que vão dizer assim, sei lá, tem vários tipos de padrão. Hoje o governo está dizendo que não tem mais jeito. Amado, sabe o que eu estou vendo lá no governo? É a mão de Deus fazendo aquele rebuliço todo. Porque a palavra de Deus diz assim que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando os governos, ali a Bíblia diz também que quando o governo, eles extrapolam nos impostos, traz dor para a nação. E o que nós estamos vivendo hoje? Quem é empresário sabe, trabalha hoje, trabalha 3 dias para ganhar meio. Porque o resto, 6 meses, me ajuda aí. É só imposto, não é verdade ou não? Né, Cláudio? Quem trabalha, paga aí, sabe que 12 meses do ano, 4, 5 meses é só imposto. E o que eu vejo assim, que o padrão desse mundo diz uma coisa, mas a mente de Cristo, aquilo que nós vivemos, aquilo que eu e você pensamos, vai totalmente a contramão daquilo que o mundo está dizendo hoje. E para que possamos entender isso, amados, a mente do mundo, igual eu volto a dizer, a mente do mundo só fala que você tem que viver bem se você estiver bem. O mundo diz assim que se você estiver cheio de grana, você está bem. Não quero comparar uma coisa com a outra, mas aquele jornalista lá, né, que morreu hoje, como é que é o nome dele lá? Ó? Marcelo Rezende. Quem está nós para julgar? Mas eu, na minha concepção visual, eu creio que foi um homem salvo. Eu creio. Porque todas as postagens dele, ele estava firme na tua fé, firme naquilo que ele falava quantas vezes, não, estou voltando para casa. O padrão do mundo, até muitas vezes o nosso padrão fala assim, não, mas aquele homem tem que ser curado. Mas se Deus não quer curar, se Deus quer, porque eu volto a falar aqui, vale muito mais uma pessoa salva do que uma pessoa curada. Porque quantas vezes nós conhecemos pessoas que curam, recebem um milagre e abandonam os caminhos. E quantas vezes pessoas que a gente vê que não abandonou os caminhos, ele não foi curado, mas morreu salvo. Porque o padrão do mundo hoje, ele está dizendo assim, cara, se você é crente, você não tem que passar por dificuldade. Quem que disse isso? Nesse mundo tereis aflições. Mas se você permanecer firme, venceremos todas elas. Mas o que ele falou? Se eu permanecer, vou ter aflições. Isso, amados, isso aflições vem para o rico, vem para o pobre, vem para o crente, vem para o não crente. Porque a Bíblia diz que o sol está sobre todos. Não pensa que eu estou passando dificuldade, que só eu estou passando dificuldade. Tem outras pessoas passando também. Mas o que vai fazer que eu permaneça e avance é eu permanecer na palavra de Deus. Se você permanecer de firme, nesse mundo tereis aflições, mas se você ficar firme, acreditando no Senhor, que o Cristo que está dentro de mim, dentro de você, vai mudar todas as coisas, amados. Já fecha tudo aí. Renovação de mente. Mas eu quero entrar nesse assunto. Por que eu estou colocando sobre mente de Cristo? Porque assim, o que o mundo diz? Se você está passando pela prova, você está em pecado. Mas se um irmão ele está de fusca e quebra na esquina, o irmão está em pecado. Não, mas se o cara pega e compra uma Land Rover, ô pastor, está ganhando dinheiro, hein? Não é verdade? O padrão do mundo, amado, é dessa forma. Se o coitado do pastorzinho tem um 147, não vou para aquela igreja não, misericórdia, aquela outra igreja, o pastor ali é próspero, ali os caras, só tem Land Rover. Vou para lá, os caras têm umas campanhas lá que, olha, eu fiquei sabendo que um cara ganhou um carro zero. Amado, você é mamão puro. Deus nunca disse que nós vivemos nessa terra só por riquezas. Por que eu vou entrar nesse assunto agora? Abre lá em Mateus 4, versículo 10. E nós entendemos, amados, que nós estamos vivendo uma escola do reino. Se nós estamos numa escola, nós estamos aqui para aprender. E se você está numa escola, Roberto que é professor,
Ele sabe muito bem o que eu estou falando. Então ele vai ter um tempo que ele vai estar ensinando algumas coisas para os seus alunos, e vai chegar uma hora que ele vai ter que aplicar uma prova, para ver como é que está o nível de conhecimento. Se aqueles alunos não passar naquele que ele mandou lá, umas 10 perguntas, o que acontece? Volta a estudar tudo de novo. Mas vamos lá, só para você entender um pouquinho. Mateus 4, versículo 10. Quem tem lá? Abriu? Opa, mas nem que eu quero não. Vai voltando. Acho que é 4 em diante. Coloca no 1 lá para mim. No 1. Ali fala assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Quem tem uma versão diferente aí? Nessa primeira frase aí. Marquinhos, está aquela Bíblia lá? Oh. Senhor amado. Queima. Fala. Hã? Alguém tem outra versão diferente dessa aí ou não? Uma que fala Espírito Santo? Não, mas eu sei que ontem eu li nesse dia que tem uma versão que falava. Tem uma versão que fala assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo Imagina, amados, o Espírito Santo chega e fala: ei, Satanás, meu amigo, tudo bem, beleza? Eu vou trazer um carinha daqui a pouco aí, e vou te apresentar ele. E aí você pega e faz uns testes aí para ver se ele aguenta a pegada mesmo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Imagina, o Espírito Santo, aquele cara que mora dentro de nós, nosso amigo. Ele pega na minha mão e fala: ó, vou dar uma voltinha aí, vou te apresentar um cara legal para você. Aí leva eu lá para o deserto e fala assim: e aí, Satanás, beleza? Então, cara, trouxe um camarada meu aí, trouxe ele para ficar com tempo com você. Pode ficar aí uns 40 dias, depois eu volto. E faz aí o que você tem que fazer. A gente está querendo dar uma promoção para ele aí, mas eu preciso fazer uns testes com ele aí. Vamos ver se ele está dentro do padrão daquilo que Deus tem na vida dele. E sabe o que acontece, amados? Muitas vezes ele fala: Satanás está me trazendo uma prova horrível, eu estou passando por uma luta terrível. Só que alguma coisa que eu digo assim, para a gente entender antes de entrar na palavra: existem consequências, existe provações. Provações é para que nós possamos ser provado e aprovado. Consequências, nem o capeta tem a ver com isso. O capeta não vai pagar nosso Santander, não vai pagar o nosso Banco Bradesco, não vai pagar o Itaú, ele não vai pagar nada disso. Ele tem compromisso com aquilo que Deus falou para ele fazer. Olha só, até que Satanás tem compromisso com Deus. O Espírito Santo pega Jesus e leva até o deserto e fala assim: Satanás, eu quero apresentar um cara aí, e desses 40 dias eu preciso que você faça alguns testes na vida dele. Mas olha lá, para frente, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ali diz assim: se Jesus, antes de ser tentado por Satanás, ele se preparou espiritualmente. Primeiro ele se preparou 40 dias e 40 noites sem comer nada, fazer jejum, para que quando viessem as provas, ele estava preparado em espírito. Estava preparado para enfrentar as lutas do dia a dia. Aí tem muitos ainda que falam assim: não, mas Jesus já morreu, e tudo que ele ficou feito na cruz, não precisa mais me jejuar e preparar. Amado, se não precisasse, não estava na Bíblia. Jesus não precisava também jejuar 40 dias. Ali nos ensina, porque certo tipo de situações, eu preciso preparar o meu espírito. Não quero dizer que você vai fazer jejum e oração para você conquistar coisas, não. O jejum e oração não foi feito para conquistar coisas. O jejum e oração foi feito para me preparar para as lutas do dia a dia.
Não tem uma parte na Bíblia que fala, não, jejuai e orai para que depois você vai conquistar o que você quer. Não. O jejum e a oração, ele só serve para me fortalecer. Para que quando chegar o grande dia da minha prova, quando chegar aquele dia que fala, Espírito Santo, Robson, vamos dar uma voltinha aí? Robson, vamos dar uma voltinha? Vamos. Mas como eu me preparei espiritualmente, eu fiz jejum, eu me consagrei ao Senhor. Satanás vai me pegar na minha mão e vai levar até o deserto, vai pegar eu e você, vai levar até o deserto. E vai chegar assim, Espírito Santo, vai levar até o deserto. Obrigado, Rubinho. Fala mais alto aí, Rubinho. Espírito Santo vai me levar até o deserto. Mas igual eu vou dizer para você, existem consequências, existem provações. Não tem nada a ver aquilo que eu fiz de errado como provação. Existe consequência. Mas amém, deixa Deus falar com você aí. Quando ele chegou no versículo 2, vai lá, Mateus. Pode deixar parado lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, para frente. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados, qual dos crentes aqui que alguém chegou para você e falou, você não é crente? O que você está passando por tudo isso? Alguém já ou não? Ué, você não vai na igreja? Você não vai na igreja? Ou quem, muitas vezes você se perguntou para você mesmo, ai Senhor, 40 anos que eu estou indo na igreja, nunca saí dessa vida. Quantas vezes nós fizemos isso? Satanás pega e fala bem para Jesus assim, cara, você não é filho de Deus, você não é o crente? Você está andando falando para todo mundo que você é filho de Deus, porque agora não faz então, cara, você está morrendo de fome. Faz logo essas pedras aqui, ó, se transforma em pão e come, e acabou com essa história, cara. Imagina eu e você estar num propósito, aquele propósito assim que 40 dias de jejum e oração, chega um cara assim, o Daniel passa lá em casa e fala, Robson, vamos ali no McDonald's, quero pagar uma porção de batata frita com X salada e tudo para você. Não, eu não posso porque, ué cara, primeira coisa que ele pegou foi o estômago, foi o que? O orgulho. Se você é crente, cara, não sei por que você é crente e vive nessa vida que você está vivendo aí. Mas o que Jesus respondeu lá? Próximo. Jesus respondeu a Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, volta lá, relaxa o coração. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe onde que Jesus estava falando desse cara aí, não? Alguém sabe, não? Onde que está esse versículo? Abre lá em Deuteronômio 8:3. Deuteronômio, Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio 8, versículo 3. Assim ele humilhou-se e deixou passar fome, mas depois o sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Jesus. No momento que estava no deserto, estava sendo tentado, quando Satanás falou assim, cara, se você é cristão, se você é crente mesmo, faz que esse pedaço de pedra aqui se torne pão. Muitas vezes, amados, sabe o que nós não sabemos o que fazer? Em algumas perguntas que Satanás faz para a gente, e algumas situações que vêm na nossa vida e a gente sabe responder, porque a gente não conhece a palavra. Jesus, a gente vai ver só como Jesus rebatia com Satanás pela palavra. E muitas vezes eu e você nós ficamos titubeando, ai Senhor, será que é? Será que não é? Sabe por quê? Porque nós não gastamos tempo de aprender o que ler na palavra, aquilo que Deus tem para que eu possa responder nos momentos difíceis. Mas quando ele fala assim, que nem só de pão viverá o homem, o que tinha no deserto? Maná. Mas quando ele falava assim, se você pegar hoje o maná,
Deus falava assim: se você pegar esse maná hoje e guardar para amanhã, vai o quê? Estragar, vai apodrecer. Então, geralmente, você vai imaginando eu, você lá desesperado, não conhece a palavra de Deus, não sabe o que Deus tem prometido para mim, no desespero todo, naquele momento lá de desespero do deserto, Deus falou que as coisas iriam acontecer, mas eu, como não conheço a palavra, não conheço as promessas de Deus, o que eu falo? Não, cara, não vou esperar acontecer, eu vou pegar um monte de saco e vou encher todos os pão dentro e vou guardar. Amanhã eu vou separar em porções. Então, esse pedacinho de pão vai para a segunda, esse pedacinho de pão vai para a terça, esse pedacinho de pão vai para a quarta, e separa por 7 dias. Mas quando chega, eu como hoje, quando eu vou chegar na terça-feira, aquele pão já está embolorado. Sabe por quê, amados? Porque quando o Senhor fala que nem só de pão viverá homem, mas da boca, da palavra que vem da boca de Deus, mais para frente vamos estar lendo ali, que quando eu e você nós estamos passando por certas lutas, certas provações, ou tentações, ou aquilo, não esquecendo que nós estamos na escola do reino. Então tudo o que eu e você estamos passando, nós estamos passando para ser aprovado. Seja onde? No seu financeiro, seja no seu, sei lá, emocional, seja na tua família. Nada que se passa está despercebido dos olhos de Deus. A minha família precisa ser restaurada em algumas áreas, eu vou passar por aquela área. Tem aquela semana que a gente está virado no giraia. Mas a gente precisa passar por aquilo tudo para que nós sejamos aprovados naquela área da minha família. E quando Deus fala ali que nem só de pão virá homem, quando chegar no outro dia está mofo, mas de toda palavra que sai da minha boca, toda palavra que sai da boca de Deus, sabe o que está dizendo ali? O que Jesus estava falando? Que quando vem um certo tipo de luta, certo tipo de tentações, quando o Espírito Santo me leva para ser provado, e Satanás faz uma prova para me questionar, o que eu largar, que eu soltar na minha boca vai definir aquilo que vai acontecer. Em Provérbios 16:28 diz assim que a minha boca ela tem poder para o bem e para o mal. Alguns capítulos dizem assim, algumas Bíblias dizem para a vida e para a morte. Para qual eu designar, eu vou comer dela. Forte, né? A minha boca, ela tem poder nas palavras. Para qual eu designar, seja para a morte, ou seja para a vida. Então, se eu declaro morte, eu vou viver. Se eu declaro vida, eu vou viver. Porque ele diz, Provérbio diz lá, a tua boca ela vai falar, naquilo que você designar, você vai se alimentar dela, você vai viver dela. Quando ele diz ali que nem só de pão viverá homem, mas tudo que procede da boca de Deus, o que eu entendi nessa parte aqui? Que os céus eles ficam em stand-by, fica parado. Você está passando por uma luta agora. Em determinadas situações, o céu para, os anjos param, para esperar você abrir tua boca e decretar aqui na terra. Os céus param, amados, para ouvir o que você vai dizer no momento que você está passando difícil na tua vida. Se é vida ou se é morte. Para aquilo que você decretar, você comerá dela. Se eu vivo dizendo que minha vida é uma desgraça, eu vou viver na desgraça. Se eu vivo dizendo que meu casamento não vai dar certo, eu vou viver num casamento que não vai dar certo. Se eu vivo dizendo que sei lá, algo que eu estou fazendo, tudo que eu faço não vai, nunca vai. Mas a partir do momento que eu falo assim, não, Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, porque eu estou lançando palavra de vida, não palavra de morte. Quando você começa a lançar a palavra de vida, os céus ficam parados, stand-by. Quando se lança a palavra, os céus se abrem e te entregam. Os anjos ficam esperando, porque a palavra diz assim que os anjos ficam a nosso favor, ao nosso serviço. Então quando eu declaro algo na região celestial, na região espiritual, seja ela boa, seja ela má, eu vou me alimentar de uma das duas partes. Amém? Vamos para frente lá. Versículo 6. Mais uma vez Satanás na escola de Jesus, na escola de Satanás, na escola do reino. Versículo 6 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos.
Cadê lá o versículo? Coloca na sequência lá. Vamos deixando na sequência, só para a gente entender. Então o diabo levou a cidade santa, colocou a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus, o que ele vai lá em Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Aí Satanás, o que ele fala? Ele usa a própria palavra para bater com nossas vidas. Essa semana eu tive isso. O diabo muitas vezes usa a minha palavra, a tua palavra, para jogar na tua cara, ou até a própria palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz: se você jogar daqui, ele vai te lançar anjos que vai te segurar. Jesus fala assim: cara, mas não devemos tentar a Deus. Por quê? Jesus estava firmado na palavra. Jesus estava firmado na palavra. Lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 7, Jesus respondeu em Deuteronômio, versículo 6: não tentarás o vosso Deus como tentaste Massá. No versículo 10 diz assim: Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Segue lá adiante, Mateus. Versículo 7. Jesus respondeu também: está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. 9. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrarem e me adorares. 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste o quê? Só a Ele preste culto. Quando Satanás no versículo 11 diz assim: se você se prostrar e me adorar, sabe que a palavra que eu falei domingo retrasado, que é a palavra adoração? Quando você adora algo, você está dizendo aquele algo que você está adorando, que ele é maior na tua vida. Lá na Índia existe rato, existe, boi, mais de 4.000 deuses lá. Por quê? Se está um ratinho andando aqui, uma rocha cai sendo do rato, pronto, a rocha virou Deus. E os caras começam a adorar a rocha. Aí vem um dia lá, um raio, parte a rocha no meio, vai os indianos lá, vai adorar o raio, porque o raio rachou a pedra no meio. Se tem um boi lá bebendo água, vem um jacaré, come o boi, pronto, o jacaré é Deus para os caras. Por quê? Porque eles consideram, e a palavra diz que a adoração é você considerar a outra pessoa maior do que você, e dizer que ela é superior a você. Olha só o que Satanás fez. Se você, Jesus, não dá nada não, cara. Se você ia se prostrar diante de mim e me adorar, olha só, se você se prostrar e me adorar, vou te dar tudo que você quer. Se Jesus tivesse feito aquilo, o que Jesus estava dizendo? Que Satanás era o quê? Maior que ele. Mas Jesus tinha uma palavra na sua boca que falava assim: não, nenhum outro Deus nós devemos adorar, só a Ele devemos adorar. Olha só que interessante, no próximo versículo: então o diabo deixou, os anjos vieram e Jesus estava andando no deserto, todas as provas estavam sendo feitas para ele. Quando a última prova que ele fez, olha só, amados, a última prova, se você se render, se você desistir do seu propósito, se você largar a mão do que você está esperando, e abandonar tudo isso, eu vou te servir naquilo que você quer.
Sabe, muitas vezes no nosso trabalho, precisamos promovido, fazemos tantas coisas, e nós declaramos que, quando nós fazemos coisas erradas, declaramos que aquele algo é maior sobre nossas vidas. E muitas vezes existe uma bênção de Deus do ladinho. Lembra que eu falei no começo que os céus ele para nos servir? E conforme a minha boca lançar tanto para a vida quanto para a morte, eu vou comer um dos dois, sendo vida, sendo morte. Satanás então saiu e os anjos o serviram. Porque ele disse assim, que só ao Senhor adorarás. Porque se ele tivesse se rendido a Satanás naquele momento de desespero, ele estava dizendo que Satanás era maior na vida dele, que as coisas do mundo era maior na vida dele, que a luta que estava ali era impossível Deus resolver, mas Satanás podia resolver. E Satanás, como ele sabe muito forte a palavra adoração, o reconhecimento que alguém é maior, ele falou, então se você se prostrar e adorar, eu vou te dar tudo que você quer. Mas o que o Senhor tem dito para nós, que independente de todas as lutas, só o Senhor devemos nos prostrarmos. Só que, amados, nessa escola do reino, não tem conselho de classe. Quem já estudou, quem estuda sabe que se você chegar em novembro lá, dia 15 de novembro, se você não passou, junta todos aqueles professores lá, e aí cara, como é que foi lá? E o Robson? O Robson faltou meio ponto para passar, mas o Robson ele é um cara legal, ele não falta, ele não traz atestado, ele não conseguiu meio ponto, mas vamos agora entre nós aqui, vamos dar o meio ponto para ele, vamos passar ele. Amados, no reino de Deus não tem conselho de classe. No reino de Deus a gente precisa ficar firme até o final. Só que vai dar o quê? O que acontece lá? O deserto na escola do reino, amado, o Espírito Santo é o professor, Satanás é a prova e o deserto é a escola. Muitas vezes se eu e você estamos no deserto, volto a dizer, existem consequências, existe prova. Mas se eu e você estamos num deserto, é porque ou o Espírito Santo está nos conduzindo para que possamos ser aprovados nessa situação, nessa área. E se nós queremos ser promovidos pelo Senhor, se nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor, alguma área da nossa vida iremos passar por deserto. Alguma área de nossas vidas precisamos ser apresentados a Satanás. O que eles fizeram com Jó? Jó antes era muito rico, depois que passou para as lutas, ficou mais rico ainda. Por quê? Porque foi apresentado a Satanás, e Satanás fez tudo o que tinha que fazer para provar. E todas as coisas, Jó não voltou atrás. Para baixar um pouquinho lá, né? Na escola do reino é assim, amados. Vou baixar mais ainda. Quem já estudou em alguma sala de aula que você está lá vamos dizer assim, você está na 8ª série, ou não, você está na 5ª série, e tem um cara sentado do teu lado, desse tamanho, barbudo assim. Esses dias eu fui na sala da Kézia, e a Kézia pequenininha, e tinha um piá grande assim, acho que ele deve ter seus 15, 16 anos, não sei, sentado junto com a Kézia, estudando. Aí o que eu tiro assim para mim, para nós? Aquele rapaz, aquele adolescente, ele está numa sala de aula, ele está passando por um processo, mas se ele não dedicar, ele vai viver vida repetindo. E muitas vezes nossa vida é assim, amados. Nós estamos na escola do reino, e muitas vezes tem pessoas do nosso lado, nós estamos barbados, sentados do lado de pessoas que já estão vindo já. Porque vem provas para nós, a gente faz as coisas de qualquer jeito, a gente não levamos as coisas do reino de Deus como Ele pede para levar. E quando vem a prova, amados, para nos aprovar, para ver se nós somos aprovados, nós somos reprovados. Aí vem o crente novo, o cara começa acelerando, daqui a pouco está isso, aquilo, por quê? Porque ele está se dedicando naquilo que Deus pediu para fazer. Sabe que é o pior de tudo também? Quem não já estudou aqui que você pegou e deu cola por detrás?
Passou a colinha por detrás. Aquele cara de trás que está pedindo cola, ele está totalmente distraído daquilo que está acontecendo ao teu redor. E ele vive pedindo colinha um para o outro. Ô irmão, você ora por mim? Ô irmão, você não sei o que lá? Ô irmão, você pode me ajudar nisso? Ô irmão, você não sei o que lá? Sabe por quê, amados? Porque ele vive totalmente distraído daquilo que Deus tem que estar fazendo na sala de aula. E muitas vezes nós vivemos distraídos. E estamos velhos, com barba na cara. Na 4ª série do reino de Deus ainda. E o mais ruim ainda, que eu comentei na terça-feira aqui, na segunda-feira. Todos que passavam para a 5ª série sabiam que na 5ª série tinha lá a sala da informática, né? Você estava na 4ª série, você fala assim, não, vou passar porque ano que vem é a sala da informática. Hoje está quase normal isso aí, todos os colégios têm. Mas quem estudava nessa época sabe que quem passasse do 4º ano e fosse para o 5º, tinha a sala da informática, e os caras da informática eram os top. Que era a 5ª série, não sei o quê. Muitas vezes, amados, também entramos dessa forma. Nós estamos no 4º ano, já passando para o 5º, para entrar na sala de informática, para receber algo maior um pouquinho. E simplesmente desistimos ou paramos, e as pessoas passam por nós, entram na sala da informática, e nós ficamos de longe, só olhando as carinhas mexendo no computador lá, e nós correndo o risco da professora má ainda dar um xingão nós. Sai aí, moleque! Você não estudou, você vaza aqui, só ano que vem. E muitas vezes assim, amados, nós passamos pelo reino, pela escola de Deus, as pessoas começam a passar na nossa frente, e nós só ficamos para o lado de fora da porta, olhando as pessoas sendo abençoadas, olhando as pessoas conquistando as coisas. Por quê? Porque na escola do reino de Deus, aquilo que Deus está me trazendo para mim ser provado e ser passado por ela, eu desisto, eu murmuro, e eu paro no tempo, e eu estou barbudo sentado numa sala de aula com uns menininhos de 5 anos de idade. Como no reino de Deus não tem conselho de classe, amado, ou nós somos ou nós não somos. Ou nós estamos para ser aprovado ou sermos reprovados. Não, mas o irmãozinho lá, ele é dizimista. Não, vamos. Vamos promover ele porque ele vem no culto de oração. Isso aí, amados. Isso não é mais que nossa obrigação de orar, buscar o Senhor, ser dizimista, ser ofertante. Mas certas situações nas nossas vidas, certas provas nas nossas vidas, não tem conselho de classe. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu estudo ou eu não estudo. Ou eu passo na prova ou eu não passo na prova. E quando tudo isso acontecer, amados, quando a nossa boca saber o que fala, quando o nosso pensamento pensar coisas certas, liberar palavras certas, nesse tempo que eu e você, não sei qual é a escola que você está passando. Talvez se você está passando por um determinado tempo, comece a avaliar. A palavra diz, nós vamos falar daqui a pouco sobre Santa Ceia. Ele diz assim, avalia a ti mesmo. Sabe o que é avaliar a ti mesmo? Olha para o teu irmão e fala para ele assim, olha para você mesmo. Fala para ele assim, olha para você mesmo. Não olha para mim. Quando eu falo assim, avalia a ti mesmo, ele está dizendo para você avaliar você. Só que na hora de Santa Ceia você fica bem assim, meu irmão vai tomar ceia? Ele fala, examine a ti mesmo. Quando ele fala a ti mesmo, ele fala para olhar para mim, não olhar para os outros. E como na escola de Deus não tem conselho de classe, amados, os anjos estão parados para nos servirem. No momento da nossa aprovação, no momento final daquilo que Deus vai entregar para mim e para você. Sabe aquele desenho que no Facebook o cara vai cavando buraco assim, quando ele chega faltando acho que uns 10 centímetros ali, ele pega e desiste e volta. Nossa bênção está ali no cantinho. Nós lutamos, vamos chegar para receber, desisto daquilo, voltando para trás. E Deus fala assim, não, estava quase lá, não desiste não. Aí o cara volta lá para a 4ª série de novo. Senta na sala de aula, estuda tudo de novo.
Aí chega no final do ano, que ele está quase sendo aprovado, ele desiste de tudo. Deus fala: não, cara, mas estava ali do lado, seja, mais um pouquinho você chegava lá. E voltamos de novo para a sala de aula da 4ª série. Deus nos convida, amados, para a gente, nesse tempo, nesse deserto, a gente sermos aprovados pelo Senhor. Mas para sermos aprovados, precisamos, meu Pai, liberar palavras de vida para que as coisas aconteçam. E que o Senhor, eu não sei qual é o nível que você está passando, qual é a escola do reino, em que área, em que matéria você está passando na escola do reino. Não desiste não. Não se prostre às coisas de momentos. Chega diante da situação, eu sei que está difícil, mas o meu Deus falou que vai acontecer e vai acontecer. Mas para isso, amados, tem que ter palavra na nossa boca. Não, mas se você é crente, não. Nem só de pão viverá o homem, mas tudo aquilo que vem da boca de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não estou conseguindo ver, mas Deus falou, Deus vai fazer. Sabe assim, mas você ser convicto naquilo que Deus falou para você. Não ser levado, lembra no começo que a gente lembra aqui, não ser levado pela mente do mundo, mas renovai-vos. O mundo está dizendo, o Brasil está virado de ponta cabeça, amados. As coisas estão dizendo que está tudo errado. Mas a mente de Cristo é negar tudo isso que o mundo está dizendo e falar: não, mas com Cristo eu posso todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as áreas. Porque se eu estou com mente de Cristo, eu tenho que ter pensamento do alto. Mas para mim fechar, quando temos mente de Cristo, você olha as coisas para baixo. Você olha as coisas sentado do trono, você vê as coisas difíceis para baixo. Quando você tem mente de humana, você olha para cima. Você olha da terra para o céu, mas quem é de Cristo olha do céu para a terra. E a visão ótica é diferente quando nós olhamos do céu para a terra. Eu vejo esse pão abaixo de mim. Eu vejo essa dificuldade abaixo de mim. Agora, quando olho da terra para o céu, as coisas ficam totalmente diferentes. Totalmente maior. E que nessa escola do reino, amado, que eu ministrei aqui hoje, igual eu falei, não sei qual área que você está passando. Se é no financeiro, se é na família, se é, sei lá, em qual matéria que você está passando para você. Você precisa se firmar na palavra. Você precisa entender o propósito daqui que o Espírito Santo está te levando a você. Qual é o fim de tudo isso? Se você permanecer firme e não voltar atrás, os anjos virá e servirá eu e você. Os anjos virão, no final diz ali que os anjos, depois de que tudo o que aconteceu com Jesus, veio os anjos e os serviram. Amém? Então nessa escola do reino, amados, não desiste não. Pense, como eu te falei, os céus estão parados, stand-by, esperando aquilo que eu e você vamos declarar aqui na terra. Amém? Feche seus olhos só um pouquinho. Se você estiver passando alguma situação na escola do reino de Deus, começa a falar com Ele: Deus, me ajuda a ser aprovado, Deus, nessa área, me ajuda a ser aprovado, se é na saúde, se é no financeiro, se é na família, se é com os filhos. Os momentos pode ser que está sendo difícil, a minha visão ótica humana pode ser que esteja difícil enxergar uma saída, mas a tua palavra diz em Provérbio que a palavra que eu designar, eu vou sobreviver dela. Então nessa noite, Deus, queremos declarar, Deus, bênção. Queremos declarar, Senhor, que conquistaremos, que nossos filhos é do Senhor, que a nossa casa serve ao Senhor. Queremos declarar, Deus, que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que aí sim, Deus, iremos comermos, queremos, meu Pai, nos alimentarmos da palavra que sairá de nossa boca. O mundo diz, Deus, que as coisas não têm jeito, mas eu declaro que tem jeito. O mundo diz, Deus, que a família está destruída, mas queremos declarar aqui hoje que a família é restaurada no Senhor. O mundo diz que os nossos filhos estão perdidos, mas eu digo que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Aleluias. Aleluias. E que nessa escola do reino, Deus, eu quero ser aprovado, queremos ser aprovado em todas as matérias. Nessa escola do reino, Deus, queremos, meu Pai, dizer que o Senhor, só o Senhor nós iremos adorar. Só o Senhor daremos culto. Só o Senhor nós, meu Pai, nos renderemos e adoraremos ao Senhor. Só ao Senhor nos curvaremos, meu Pai. Só ao Senhor. Só a Deus daremos louvor. Só a Deus daremos louvor a Ti, Deus. Independente, Deus, daquilo que o mundo está dizendo, meu Pai, mas nossa mente não é mente do mundo, é mente de Cristo, Deus. E queremos declarar palavras. Eu quero te incentivar você nessa noite, igreja, começar a liberar palavras aí. Começa a liberar a tua palavra. Não sei onde você precisa liberar a tua palavra. Começa a se liberar em nome de Jesus. Começa a se liberar em nome de Jesus. Libere palavra de vida. Libere palavra de vida. Se é no sentimental, se é no financeiro, se é na tua vida conjugal, se é algo também como consequência, começa a pedir perdão ao Senhor. Se for negligência tua, alguma coisa aconteceu, está acontecendo por negligência, por consequência, fala: Deus, me perdoa, porque nessa matéria eu fui reprovado, mas eu quero fazer novamente. Eu quero, Deus, que o Senhor me liga novamente para que eu possa ser aprovado. Deus, que, meu Pai, nesse dia, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que só o Senhor iremos adorar, só o Senhor iremos prestar culto, Senhor. Só a Ti daremos louvor, só a Ti nós entregaremos, meu Pai, a nossa adoração ao Senhor. Independente do que o mundo diz, meu Pai, mas adoraremos ao Senhor com todas as nossas forças. Meu Pai, entregaremos nossas vidas, nossa casa, Deus, diante do Senhor com todas as nossas forças. Aleluias, 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 aleluias. Que o Senhor, Deus, possa agora, Deus, em nome de Jesus, nessa Tua escola, nos aprovar diante de Ti. Vem, Senhor, com os Seus anjos, Senhor, como veio com Jesus. No final, Deus não se rendeu, não, meu Pai, se prostrou a nada, mas no final os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei